Então aqui você está participando das lives de aquecimento aqui da jornada do resgate da oficina mecânica. É um evento online gratuito que vai acontecer do dia 30 de maio a 5 de junho, que eu vou ensinar você, dono de oficina mecânica, a organizar a sua oficina e aumentar a lucratividade dela em até 90 dias. Então, por isso que a gente está começando. É uma live totalmente exclusiva para dono de oficina mecânica. Tenho que deixar bem claro isso daí, porque eu sou dono de oficina mecânica. O que eu passo para vocês, a gente aplica na Tagma para poder ensinar. A gente acredita muito da seguinte maneira: não adianta eu querer passar alguma coisa que eu não vivo. Tranquilo? Que a gente aplica sem dúvida nenhuma, é porque nós já aplicamos e temos resultados, certo? Então, nessa aula de hoje, como nós falamos, a gente vai falar de pontos extremamente importantes. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui que eu preciso passar. Não, está tudo certo, então a gente já vai dar um start aí. Então, vamos lá, ó. Se você já está com papel e caneta, muito bem. Aqui atrás eu deixei aqui, eu vou passar algumas imagens, espero que vocês consigam visualizar, mas para deixar bem claro que o que eu estou falando é aplicável, ok? Uma das coisas assim, que eu vejo muitos donos de oficina conversar comigo é como faço para dar um start, para dar um início para organizar a minha oficina mecânica. Por que eles chegaram até o Eduardo? Porque hoje o modelo que a Tagma desde o início, não foi dessa maneira. Mas antes eu preciso explicar algo para você, que é o seguinte. Toda a organização que hoje nós temos na Tagma não veio. Eduardo era um rapaz organizado, era disciplinado com as coisas? Não. Vou até contar um pouquinho da história do Eduardo a respeito disso daí. Eu venho de uma família, no caso a minha mãe, meu irmão, meu pai sempre foi caminhoneiro, então praticamente viveu uma vida inteira aí na estrada. E o que acontece? Minha mãe e meu irmão sempre foram muito organizados, muito disciplinados assim em relação a isso. Eu totalmente desorganizado. Eu era assim o que trazia a dor de cabeça para dentro de casa, era o que trazia a desorganização. E tudo isso eu estou passando para vocês para que vocês possam entender o enredo e aí sim a gente partir qual é os primeiros pontos que você precisa para organizar a sua oficina mecânica. Então, simplesmente o que acontecia? Eduardo. Encontrei isso na internet sobre os primeiros povos que... Eduardo, quando eu era mais novo, chegava em casa, às vezes ou do trabalho, ou da escola, do jeito que eu pegava a roupa que eu tirava, jogava em qualquer local. Tênis, qualquer lugar, meia. Eu sempre gostei muito, lá atrás, quando eu ia comer, fazer um lanche, almoçar, eu pegava o prato e o copo de suco, levava até o quarto. Para quê? Para comer e assistir televisão. E o cúmulo do absurdo da desorganização era tão grande, confesso que eu não fazia isso de forma consciente ou para chatear minha mãe ou meu irmão de maneira nenhuma. Então eu comia, pegava ali o prato e o copo, colocava embaixo da cama. Eu não tinha nem vergonha na cara de levar o prato e o copo para a cozinha. Então o que acontecia? Isso trazia um transtorno tão grande dentro de casa. Minha mãe vivia brigando comigo. Meu irmão, ele sempre foi uma pessoa muito pacífica, mas assim, era nítido na expressão dele de que ele não estava contente com aquilo. Então, assim, quais foram os prejuízos que o Eduardo teve pela falta da desorganização? Não era bem visto dentro de casa. Vivia em meia reclamação. Eu trazia contenda para dentro de casa. Então, só para vocês entenderem
o que isso trazia dentro da casa do Eduardo? Automaticamente isso daí, conforme foi passando, para quem conhece um pouco da minha história, mas o foco não é hoje contar um pouco da minha história, mas assim, eu saí de casa para ir jogar bola. Então eu fui morar em alojamento. E no alojamento onde eu morava era assim, era como se fosse um local, tinha ali 3 camas, né, um banheiro e uma área. E tinha os outros. E quando eu me deparei com essa situação, o que aconteceu? Eu vi que aquela limpeza e organização que eu tinha na casa dos meus pais, eu queria muito ter nesse alojamento, só que eu não tinha minha mãe para fazer. E ali eu comecei a cair em si que se eu quisesse entrar nessa organização, ia ser necessário eu mesmo fazer. E ali eu comecei a aplicar, eu comecei a me organizar. Comecei ali a fazer a limpeza, né? Tênis, chinelo, essas coisas que chegava do treino, deixava do lado de fora ali do alojamento. E todo mundo que vinha visitar a gente deixava de fora. Então ali eu comecei a perceber que aquilo que a minha mãe tinha ensinado, eu só fui dar valor quando realmente eu fui morar distante dela. E aí sim, aproveitar isso daí. Então, para trazer essa informação para vocês, então o que acontece? Dentro da oficina mecânica, vou até deixar um negócio para vocês aqui. Eu fiz algumas anotações na Tagma. Então, para quem não sabe, a Tagma não começou altamente organizada do jeito que é hoje. Vou até passar aqui uma foto para vocês. Eu não vou mexer muito aqui por conta da estrutura, mas vocês estão vendo uma foto aqui. A Tagma ela ela tinha um piso ali avermelhado. Quando eu adquiri a Tagma, tinha mas muita bagunça mesmo. E toda essa bagunça, de uma certa forma, começou a trazer um incômodo. E nós precisávamos organizar a Tagma. Então, quando você começa a conviver muito num ambiente em que tem muita desorganização, se você não tomar uma atitude rápida, aquilo passa a ser praticamente presente e você já não mais se incomoda e você acaba se acostumando com aquilo. Só que tinha tanta bagunça ali na Tagma, quando iniciou os trabalhos, que assim, todo dia a gente sempre separava ali uma parte, jogava fora, o que talvez poderia ser vendido, deixava separado, e ali começou o trabalho de tirar toda aquela bagunça de dentro da Tagma. Sempre eu trouxe um lema do seguinte, isso daí eu sempre aprendi dentro aí da nossa jornada com Cristo. É o quê? Deus é um Deus de organização, porque quem gosta de bagunça é o inimigo. Então, criando esse lema, sempre aprendemos a tentar fazer o melhor com a condição que nós tínhamos, para que quando tivesse uma condição melhor, poder fazer melhor ainda. Isso daí é um ensinamento segundo as palavras aí de Mário Sérgio Cortella, um filósofo, né, da atualidade aí, muito conhecido aí nas redes sociais. Então, para poder dizer para você, dono de oficina, que se hoje a sua oficina ela não está organizada, eu vou trazer para você informações da metade da nossa live para frente, importante para que você aplique dentro da sua oficina mecânica, certo? Olha só, vamos continuar aqui com o conteúdo. A questão da organização. O que a gente começou a fazer? Tem um pastor da igreja onde a gente frequenta, e ele simplesmente falou o seguinte: Eduardo, você precisa organizar o mais rápido possível a oficina, porque Deus quer trazer clientes diferentes. Então, para trazer clientes diferentes, significava que a gente já tinha, certo?
um nível de cliente do qual nós atendemos. Se você for analisar aqui nessa foto, eu não quero desmerecer de maneira nenhuma quem tem um carro de uma certa, um pouquinho mais inferior, ou um carro um pouquinho mais antigo, mas isso é necessário vocês entender aonde a Pagma está hoje e para onde ela vai, não foi desde o começo dessa maneira. Nessa foto aqui a gente tem assim, ó, eu tenho um Maré, eu tenho um Ômega, eu tenho um Brava e tem um outro Golzinho bem antigo. Então esse era o nível dos carros que haviam na Tagma. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho para quem não tem a oficina organizada, quais são aí, infelizmente, as perdas que você pode ter por ter uma oficina desorganizada. Então isso daí, olha só, já pega papel e caneta, já começa a anotar, porque tem informações muito importantes aí. Então vamos lá. Se você tem uma oficina organizada, uma coisa é certa. Tem uma frase que diz assim: a empresa é o reflexo do dono. A oficina é o reflexo do dono. Então, é necessário estar bem atento em relação a isso. Vamos entrar nos tópicos aqui. Quando você tem uma oficina desorganizada, quais são os prejuízos que você tem? Vamos falar um deles. Quando a oficina não é organizada, existem prejuízos financeiros. Vamos falar de alguns pontos aqui. Se você não tem a parte ali do administrativo organizado, você vai ter perdas financeiras. Se no pátio você não tem controle ali, não tem uma organização das ferramentas, automaticamente o que vai acontecer? Você vai ter perdas financeiras. Se você não tem ali, ó, uma gestão do pátio ali e organizada a forma de trabalho dos colaboradores, você vai ter perda financeira pelo fato da desorganização. Vamos falar outro ponto aqui. Na estrutura física, se ela é desorganizada, você também tem perda financeira pela possibilidade de evitar com que determinados clientes entrem dentro da sua oficina mecânica. Você vê, olha só, quantos pontos. Vamos entrar um pouquinho na parte administrativa. Se você não tem um controle, se você não tem um sistema de gestão, de gerenciamento da sua oficina, se você não tem ali um banco de dados para que você possa estar alimentando ele e você ter o controle dos números, controle dos gastos, praticamente ali, ó. Se você mistura suas contas com as contas da oficina, automaticamente você vai ter um prejuízo muito financeiro por conta dessa desorganização. Olha só, pontos que eu estou citando que se algum de vocês aí passa por isso, você está concordando comigo. Vamos ver outros pontos aqui, do qual você pode ter como perdas pela falta da organização dentro da sua oficina. Esse daqui judia, muito dono de oficina. Perda de tempo. Não ter uma oficina organizada traz muita perda de tempo. Olha só, se tudo está na cabeça de uma pessoa só, que é o dono da oficina, ele não tem um controle da oficina, o que vai acontecer? Ele imagina que os colaboradores ali, eles sabem o que eles têm que fazer. Na cabeça do dono da oficina, que não tem os controles, não tem os processos e não tem uma oficina organizada, é o que justamente vai acontecer. Ele vai imaginar que na cabeça dele, ele sabe que tem que fazer tal carro, que ele tem que fazer aquele determinado serviço, que ele tem que fazer, né, o serviço da maneira correta, que não é para ter desperdício ali. Infelizmente, não é assim que funcionam as coisas. Então a gente está falando aqui, tudo isso vai trazer um enorme prejuízo para você, fazendo você perder muito tempo. E perda de tempo, não só dentro da oficina, causa um prejuízo imenso financeiramente, mas também de outras coisas que eu vou falar a seguir para você.
Então, olha só, quando você não tem uma organização dentro da sua oficina, a questão da perda de tempo faz com que você não consiga sair da oficina para você tirar férias, para você ter um tempo de qualidade. Olha só, tempo de qualidade com a sua família, tempo de qualidade com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, com seus amigos. Você praticamente não vai ter tempo para você praticar uma atividade física que eu recomendo para todos, desde uma caminhada até uma prática aí de uma corrida, do futebol. Hoje, né, tá uma grande onda aí, né, do futevôlei, do beach tênis, esses negócios. Então você está perdendo às vezes a oportunidade. A sua oficina está consumindo tanto o seu tempo por conta da desorganização que o que vai acontecer? Você não vai ter tempo para outras coisas. A hora que você sair da oficina, tudo que você vai querer é deitar, dormir, tentar descansar para poder, no dia seguinte, sim, com aquela carga pesada novamente. Então, olha só, prejuízos que você tem pela falta da desorganização dentro da oficina. Perdas financeiras e perda de tempo. Vamos entrar no terceiro ponto, perda de oportunidades. Às vezes você tem um treinamento que você pode assistir, mas você não pode sair da sua oficina. Por quê? Porque a oficina está consumindo você. Então você está perdendo oportunidades de aprendizado, oportunidades de fazer networking que pode trazer aí grandes parcerias para que você possa fazer com que a sua oficina continue trabalhando em ritmo de crescimento. Deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante para você, dono de oficina. Se sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Esse papo de que a minha oficina ela estagnou, ela está ali estagnada, ela simplesmente ali ela parou. Não, ela não parou. Empresa é da seguinte maneira, ou está crescendo ou está morrendo. Então, se você não está fazendo o que precisa ser feito para manter a sua oficina organizada, e você acha que ela está estagnada, não está estagnada, ela está morrendo. Então é necessário. Mas graças a Deus que você está aqui, então por isso que a gente está passando essas informações importantes. Eu estou trazendo, infelizmente, algo que para você pode ser a questão aí da consciência, e às vezes no nosso dia a dia você não para ver que dentro da sua oficina mecânica você pode estar passando, estar sofrendo por isso. Então vamos lá, ó. A gente já falou de perdas financeiras, perda de tempo, perda de oportunidades quando a sua oficina não está organizada, certo? Descendo mais um pouco. Essa daqui, essa sim é pesada, hein? Quando você não tem uma oficina organizada, automaticamente você tem perda de energia. É a energia principal para fazer a sua oficina funcionar de forma correta. Sabe qual é? A energia que está em você. Quando as coisas não estão organizadas, você corre demais, se cansa demais e depois falta energia para que você possa ter esperança de que um dia você vai sair dessa situação. A boa notícia é, você vai conseguir sair desse caos. Olha só, já falando de perda financeira, perda de tempo, perda de oportunidade, perda de energia, caso você não tenha a sua oficina organizada. Vamos descer mais um pouco? Perda de qualidade de vida. Eu já falei acerca da perda de tempo. A perda de qualidade de vida é você simplesmente não ter a condição de você poder praticar um esporte, ter uma vida, ter tempo para você ler livros, fazer cursos. Automaticamente você está perdendo qualidade de vida, de desfrutar. A sua oficina, quando ela está desorganizada, você não usufrui da maneira correta tudo aquilo que Deus quer que você tenha na sua vida, além de prosperidade, além de bênçãos, além de ser, sim, um fator do qual você possa desfrutar financeiramente também. Se você não tem uma oficina organizada, dificilmente você vai ver a cor do dinheiro. E se você extrai isso de dentro da sua oficina, automaticamente você pode até desfrutar, mas a sua oficina vai estar no vermelho.
tomando uma água aqui para dar uma refrescada na garganta. Vamos lá. Ó, quando você não tem uma oficina organizada, de tudo isso que eu venho falando até agora, olha só, perda de controle emocional. Se não está organizada a parte financeira, se não está organizada a parte dos colaboradores, se não está organizada ali com os clientes, o que vai acontecer? Você vai ter perda de controle emocional. Você vai estar estressado. Qualquer situação adversa que acontecer, você não vai nem ter tempo para você dar aquela respirada e tomar a atitude certa. Você já vai soltar palavras do qual pode ferir os colaboradores, ferir pessoas que estão próximas de você, que querem te ajudar. No caso, eu tenho a minha esposa trabalhando comigo, ela é minha sócia lá na TAG. Então, assim, quantas vezes por conta disso, por conta da falta de organização, às vezes eu não atacava ela com palavras do qual ela ficava muito triste comigo. Olha só, perda de controle emocional. Quando as coisas não estão organizadas, você bate boca com o cliente. Quantos donos de oficina já não teve diversos bate-bocas com clientes? Ele não tendo ali a mínima consciência, está tão estressado por conta da desorganização que ele acaba soltando palavras. É para colaborador, é para fornecedor, é para qualquer um que cruza o seu caminho, ele já não tem esse controle emocional. Vamos falar um último tópico. Eu sei que está pesado, eu sei que está um negócio um pouquinho desagradável, mas é necessário que eu passe essas informações para trazer a consciência para você. Quando você não tem uma oficina organizada, automaticamente o que acontece? Você perde clientes. Você pensa que o cliente ele não percebe a desorganização? Se for um cliente bom, que gosta das coisas organizadas, ele até recebeu uma boa referência sua. Só que aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá e você recebeu o carro dele, você começa a fazer aquele checklist, de repente, né? Só que aí você, pela falta de organização, né? O outro colaborador fez uma arte ali no carro, aí você já tirou o foco daquele cliente, que foi uma indicação que veio para você, você já está olhando ali para o outro carro que deu um problema, aí você vai ter que correr atrás da peça, já virou aquele embolo, o cliente começa a entrar em contato com você para querer saber do carro dele. Por conta do corre, da desorganização, você não responde àquele cliente já começa a pensar um monte de coisa negativa sobre a sua oficina, e ali, quando você passa um orçamento, ele não aprova, e aí o que acontece? Ele vai reclamar para aquela pessoa que indicou o seu serviço. Olha só os problemas que existem dentro de uma oficina que não é organizada. Lembrando que eu falei algumas frases no início. Deus é um Deus de organização, não é um Deus de bagunça. Quem faz parte da bagunça é o inimigo. Uma oficina ou uma empresa é o reflexo do dono. Então, se você é desorganizado, é um reflexo de como você está. Parece um pouco duro, mas é uma realidade outra. Prova viva. Ok? Então, eu estou passando isso para vocês, mostrando aqui, se é que vocês estão conseguindo visualizar, de como era a Tagma antigamente. Você vê ali uma fachada, já tive um Peugeot também, já gosto. Os dois Peugeots que eu tive foram muito bons. Você vê como que era ali, né? Não tinha nada pintado, ainda estava ali com os arcão. Olhando essas fotos aqui, às vezes até é difícil de acreditar que eu trabalhava dentro dessas condições aqui, certo? Aqui mais uma foto de como era a Tagma antigamente. Aqui uma parte da fachada ali que estava bem deteriorada. Deixa eu só minimizar aqui para mudar. Deixa eu subir aqui, porque eu tenho fotos aqui de como a Tagma está hoje.
Então vamos lá, meus amigos. Agora vamos partir para o que é interessante. A gente só falou coisa aí de uma certa forma, só trazendo tristeza, só trazendo aí assim, colocando você para baixo, mas o intuito do Eduardo não é, através dessas informações, colocar vocês para baixo de maneira nenhuma. Pelo contrário, isso aqui é só para trazer a consciência e os problemas que talvez vocês tenham dentro da oficina de vocês e vocês não estão enxergando. A única coisa que eu preciso que vocês entendam é: agora vai chegar um ponto de mudança, uma chave aí a ser virada para vocês, certo? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Olha só que engraçado. Você vê que assim, eu contei um pouco da minha história, como que eu era dentro da casa dos meus pais, desorganizado. O outro tá falando aí um negócio. Então, exatamente. Para os parentes, para os meus pais, lá atrás, pela desorganização que eu tinha e pelo fato de como a Tagna está hoje, até esses dias, né? A gente vem num ciclo. 2021 para 2022 a gente colocou lá o piso de epóxi, que era um sonho meu ter na oficina. Hoje, graças a Deus, nós temos o piso de epóxi. Acabamos de finalizar ali, né, uma organização para fazer a pintura da fachada e pintura da parte interna. E a minha mãe, antes de ir para o Nordeste, ela falou assim, né, ela ligou um dia que ela passou lá na Tagma, e aí, pelo telefone, ela falou comigo assim, ela falou: Du, você tá de parabéns, a oficina tá linda. Então, assim, por quem eu era lá atrás, por conta da desorganização, e hoje tá da maneira como a Tagma está, e eu vi isso da minha mãe, que um dia eu trouxe para ela, assim, foi um motivo de tanta briga, de tanta cobrança dela, e de repente eu começar a receber um elogio da parte dela. Isso para mim, assim, é uma vitória. Eu acho que o sucesso, né, que nós vivemos aí, nós donos de oficina, às vezes está nos detalhes, não é pela quantidade, às vezes não é pelo nome que é exposto aí na internet aí. Ó, o Camilo presente aí, o grande irmão aí que eu ganhei ao longo da jornada, e só pude conhecer o Camilo, só pude conhecer o Juan, só pude conhecer muitos aí por conta do quê? Por conta de ter a Tagma organizada, senão jamais talvez eu teria a oportunidade de conhecer eles, principalmente pessoalmente, que foi um prazer muito grande. Então vamos lá, continuar passando aqui. Então, a questão da organização. Primeiro ponto que eu preciso passar para quem não tem uma oficina organizada é possível. Por quê? Porque eu não tinha uma vida organizada, eu não tinha uma oficina organizada. Graças a Deus, tudo isso hoje está ajustado. Por quê? Porque eu vou passar para vocês alguns pontos aqui para que vocês já comecem a trabalhar, né, a organização dentro da sua oficina. Se eu fosse citar um ponto em específico, como um ponto de virada, um ponto aí de uma conversão, o primeiro passo seria, sem dúvida nenhuma, assuma o controle da sua mente. Tenha consciência de que isso não pode mais acontecer dentro da sua oficina. Isso daí precisa mudar. Isso daí precisa, sem dúvida nenhuma, acabar. E a gente só muda quando eu começo a trazer esse tipo de informação para você, igual essa que eu estou passando, que deixa talvez muitos tristes, mas é para trazer a consciência e saber. E talvez pelo fato de eu ser uma prova viva disso, é mais um motivo para que você entenda que, assim, o Eduardo já não pegou, não comprou a oficina já pronta, organizada, com os clientes que hoje nós temos, não, de maneira nenhuma. Se tem a organização e os clientes que tem, é porque um dia eu disse um basta e comecei a mudar toda essa história. Quando eu comecei a cobrar consciência de que eu precisava romper isso e mudar, não foi fácil. Não foi fácil. Olha só que interessante. Quando foi esse momento da mudança, como eu venho da área do esporte, uma das coisas que me chamou muita atenção é justamente isso.
eu jogava futebol e nos clubes que eu tive a oportunidade de jogar, tinha o quê? Tinha um técnico, tinha os jogadores e tinha um sistema de jogo. Então, assim, para criar essa organização, precisava ter uma pessoa que tem o controle de tudo, que é o técnico. Hoje, você é o dono da oficina, é como se você fosse um técnico de futebol. É você quem vai ter que organizar tudo isso. Na hora de montar ali o time dos quais eu jogava, então o técnico via, primeiramente, a separação de quem eram os atacantes, quem eram os meias, quem eram os volantes, os laterais, os zagueiros e os goleiros. E começava já a fazer aquela separação para montar a estratégia para que na hora do treino ele selecionar quem era o melhor dos atacantes, dos meias, dos volantes, dos laterais, dos zagueiros e dos goleiros. Para quê? Para começar a montar toda aquela organização do time. Não adiantava ele querer pegar o goleiro e colocar de centroavante. Não adiantava pegar o meia e colocar ele no gol. O volante na lateral e o lateral de meia. O certo era fazer tudo isso, organizar certinho para montar o time, fazer o treinamento, ter os coletivos, para aí sim projetar os próximos passos, que era entrar num campeonato e estar bem ranqueado para poder atingir objetivos. Então, olha lá. Você vê que isso, para mim, no esporte, trouxe um aprendizado muito grande e que eu comecei a fazer justamente isso dentro da oficina mecânica. Ali a gente começou a organizar. Então eu falei, primeiro passo para você organizar a sua oficina, assuma o controle da sua mente e tenha a consciência. Segundo ponto, que eu gosto de citar muito, olhe para a sua oficina 360 graus. Como se você parasse no centro dela e você olhasse ao redor. Separe ali todos os setores que existem dentro da sua oficina mecânica. Você começa a analisar isso, então com esse olhar 360, olha só que bacana, tem um amigo aí de vários pontos do Brasil, ó, Rio Verde, lá de Goiás, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tem aí, ó, tem o Fernando aqui, da região ali de Americana também, tem muitos amigos aí, muito obrigado aí por vocês estarem. Mas dando sequência aqui, você tem aquele olhar 360, você começa a fazer o seguinte, ó, separe os setores. Setor ali da administração, setor de atendimento e recepção ao cliente, pátio, onde estão as ferramentas, se você tem um estoque, ali aí tem o setor da parte física, tanto externa quanto interna. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e você vai anotar todos esses setores, setor de administração, recepção de clientes, pátio da oficina, ferramentaria, espaço físico interno e externo, e você anota tudo no papel. Como que o Eduardo fazia antigamente, ali, quando não dominava muito da tecnologia? Cartolina, e começava a escrever na cartolina e desenhar todos os pontos, todos os setores da oficina. Eu tenho, inclusive, até uma cartolina ainda escrita de uma dessas formas aí de separar os setores e fazer a parte da organização. Ó, show de bola, ó, já tem até um comentário muito interessante aí acerca de organização. Meu Deus, que coisa sensacional. A gente tem até um amigo aí, ó, da Argentina. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Olha só que bacana. Então vamos continuar aqui falando dos pontos que você já pode fazer de mudança dentro da sua oficina. Hoje, como que o Eduardo faz a questão de organizações ou quando eu preciso fazer ajustes? Eu utilizo o mapa mental. Eu pego o iPad, ali eu tenho um MindMaster, eu aprendi a mexer com isso com uma propriedade muito grande e eu começo a fazer as separações ali certinho do que é necessário. Aí, ó, provavelmente é amigo do Camilo, sem dúvida nenhuma. Aí,
amigo. Valeu, Camilo. Deus abençoe. Então vamos lá. Como eu estava falando, para você criar essa organização, hoje eu utilizo um mapa mental, que aí eu consigo fazer. Quando você coloca isso no papel, o negócio fica tão claro, tão nítido, que você já começa a entender. Eu vou utilizar um termo aqui, vamos ver se até os nossos amigos de fora aí conseguem compreender. A gente costuma falar o balaio de gato que você está. Então, quando você expõe, olha só, a gente falou aí de mudanças. Assuma o controle da mente, tenha consciência, olhe para a oficina 360, separe os setores, escreva em um papel. Quando você escreve no papel, você traz clareza, fica nítido ali. E aí sim, você, em cima disso que você está vendo, você vai criar um plano de ação. Como que você vai fazer esse plano de ação? Você vai enumerar as prioridades. Quais são os pontos de maior urgência que você precisa organizar dentro da sua oficina? Balaio de gato, Camilo. O balaio de gato, tipo assim, é quando está tudo bagunçado. Sabe? Não tem organização nenhuma. E o pior é que quando eu não entendo alguma coisa do Camilo também, eu pergunto para ele. É isso daí, Camilo. Vamos lá. Ou então, o que vai acontecer? Você vai começar a enumerar ali por prioridades, tudo certo, Alberto está indo aqui do Camilo. Você vai enumerar ali quais são as prioridades. E na prioridade maior, você vai aplicar mais coisa, vai aplicar mais força, vai aplicar mais energia. Então, quando você começa a organizar um ponto, você conseguiu deixar no ajuste, você passa para o segundo ponto, para o terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando você perceber, esse ciclo você vai voltar só para manter cada setor. Tem um ponto extremamente importante para quem quer organizar a sua oficina mecânica e vai seguir esse passo a passo que eu acabei de trazer para você. Olha só. Ponto número 1 assuma o controle da sua mente e tenha consciência de que você precisa mudar esse jogo. E esse outro tópico que eu vou falar é elimine todas as desculpas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu não consigo. Todas essas desculpas você elimina de vez. Né? Para quem participa da mentoria da Mecânica da Mente, recebe aí a pulseira, que aqui está escrito hashtag chega de desculpas. Isso daqui é justamente para trazer a consciência de que, assim, se você está querendo inventar alguma desculpa, está muito próximo de você e você praticamente vai ter que banir. Para quem quer mudança, para quem quer atingir a excelência, desculpa não faz parte do seu dia a dia. Para quem atinge aí, deixa eu citar um exemplo aí que está até aqui, olha só. Vamos ver, ó. Olha, a gente tem já vários comentários aí acerca disso. Ó. O Camilo, ele é do Paraguai. Então, assim, olha só, quando a gente fala acerca de desculpas, o que ele faz? Para ele manter a empresa que ele tem lá no Paraguai, você vê que assim, a questão de ter uma oficina organizada é tão importante que, assim, quando ele percebeu que dentro do país dele não tinha as informações suficientes para ele elevar esse nível da organização, ele praticamente cruzou a fronteira, ele chega a rodar uma noite inteira e uma boa parte do dia para estar aqui em São Paulo para buscar informações para manter a organização cada vez mais. Olha o exemplo, sem ele perceber, ele acaba sendo uma motivação muito grande. Então, assim, quando a gente fala aí, ó, do chega de desculpas, é só olhar uma situação. E a gente tem várias referências próximas de nós que faz com que a gente elimine as desculpas e aplique o que precisa ser aplicado. Aí, ó. Isso daí é... Ó, o Paulo tá aí também, seja muito bem-vindo. Ó. Tá pensando o quê? Isso aqui foi um presente muito especial aí que eu ganhei desse grande amigo aí. Então, vamos lá, ó. Assuma o controle da sua mente e tenha consciência
Olhe a oficina em 360 graus, separe os setores, enumere as prioridades, escreva em um papel, crie um plano de execução com prazo, deixe todas, mas todas as desculpas de lado. Escolha referências. Você ter referências, padrão de organização para modelar. Seja o Eduardo, seja aí quem for que você escolher, pegue essas referências, procure informações para saber da onde tirou. Se você for analisar, eu, a Roberta e a minha filha, nós chegamos a morar na Tagma, porque lá tem o piso inferior, que é essa parte, tem um escritório da parte de cima, que eu acho que dá para visualizar um pouco ali, e em cima do escritório, que eu consigo enxergar a oficina por completo, ainda em cima tem uma casa do qual nós moramos aí quase 4 anos dentro da Tagma. Então, sem dúvida nenhuma, assim, procure referências. Procure saber o que essas referências fizeram para chegar aonde chegou em nível de organização. E, por fim, o último ponto é peça ajuda. Se você às vezes está encontrando dificuldade para organizar a sua oficina, peça ajuda. Aonde você pode encontrar ajuda? Você pode encontrar ajuda, inclusive aqui através da Tagma Evolution. Porque o que acontece? Essa é a primeira de uma sequência de lives, do qual a gente vai colocar vários temas importantíssimos para que você possa mudar o rumo da sua oficina. Isso daqui é só um aquecimento para uma jornada que chama o resgate da oficina mecânica. Por que resgate? Porque muitos donos de oficina já viveram talvez um início, já viveram um bom momento, mas hoje não vivem um bom momento, e o que vai acontecer? Isso daí, sem dúvida nenhuma, essa jornada, resgate da oficina mecânica, é para auxiliar você, dono de oficina, para resgatar aquela alegria, para resgatar a energia, para resgatar tudo aquilo que tem dentro de você, que um dia você sonhou e que ao longo da jornada acabou se perdendo. Então, eu quero aí que você, se você ainda não se inscreveu para essa jornada, resgate da oficina, no link da bio do Instagram aqui da Tagma Evolution, pelo qual você está assistindo aí, também tem pelo YouTube. E pelo Face. E pelo Face também, que a Roberta acabou de me informar aqui. Então, como que você vai fazer? Você vai se inscrever. Vão ser aulas que vão ser liberadas aí para ajudar você, dono de oficina, a organizar a sua oficina e aumentar a lucratividade dela em até 90 dias. Eduardo, isso é possível? Sim, é possível. Sabe por quê? Porque, assim, não só foi aplicado isso na Tagma, foi aplicado na mentoria individual e está sendo aplicado na mentoria em grupo, na Mecânica da Mente. Então, eu convido você para já separar na sua agenda de 30 de junho, de 30 de maio a 5 de junho, jornada ao resgate da oficina mecânica. É algo que vai trazer um enriquecimento para tirar você dessa escuridão, desse caos que às vezes você está vivendo dentro da sua oficina mecânica, e vai trazer luz, porque o que Deus quer é fazer com que a sua oficina seja bênção na sua vida, e não tristeza e infelicidade dentro dela. Vou falar um negócio aí, vou até agradecer aí o que está aparecendo aí na tela, né? Sem dúvida nenhuma, a gente está aqui nessa terra para o quê? Para cumprir um propósito. Não é só o Eduardo e a Roberta está aqui para cumprir o propósito que a gente acabou descobrindo, né? É para trazer um pouco também desse tipo de informação para quem... Olha só que bacana, tem muitas oficinas que às vezes está ali, na escuridão e precisa de uma luz para vir para cima, para conseguir angariar os novos níveis aí, que sem dúvida nenhuma, Deus tem, não é só para o Eduardo, para a Roberta, não é para a maioria aí dos amigos que aqui estão. Sim, é para você também que hoje, infelizmente, a sua oficina não está organizada da maneira como você sempre sonhou. Mas não se esqueçam de se inscrever aí
no link da bio do Instagram para a jornada resgate da oficina mecânica. Olha só. Aqui na live a gente tem aí amigos que participaram da última edição aí, né, da Mecânica da Mente, que graças a Deus aí está sendo um negócio extremamente importante. Por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade, junto da Roberta, da gente acrescentar um pouco na vida de vocês. E sem dúvida nenhuma. Ó, eu vou falar de alguns que eu estou vendo aqui, eu não quero ser ingrato com os outros. Agradece os do YouTube. Os do YouTube. Ó, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube. O Edson. Deus abençoe a vida de vocês. O Edson. O Márcio. No Facebook tem o Rogério. No Facebook tem o Rogério. Deus abençoe sua vida. E eu vou falar de alguns aqui que eu estou vendo. Ó, eu quero agradecer muito pela vida do Diego, pela vida do André, pela vida do Paulo, pela vida do Mate, pela vida do Alessandro e da Leandra. Meu Deus, que final de semana foi aquele? Que bate-papo foi aquele de sábado que a gente teve? Você é doido, meu. Alto Elétrico, o Rei Davi, sempre nas lives, quando a gente está fazendo aí o aquecimento, aí para as aulas da mentoria da Mecânica da Mente, ele sempre está presente aí conosco, aí, sem dúvida nenhuma. Tem quem mais que eu não sei? Cabral Motos. O Camilo e a Camila, tá? Tem o Pablo. Meu, todos aí, sem dúvida nenhuma. Diego. O Diego eu falei, o Diego eu já falei 20 vezes. A Viviane. Aí a Viviane, o André. Sem dúvida nenhuma, o Juan. Cara, o Juan, a gente acabou pegando uma amizade online, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente aí. Meu, foi sensacional aí o fato de conhecer. Olha só, quando você tem uma oficina organizada, tudo isso cria ali uma conexão tão grande, né? Que assim, eu não só passo, eu também recebo. Eu aprendo muito com quem cruza os nossos caminhos aí. Agora, sem falar aí, né, do Camilo, que foi um baita de um presente que Deus entregou para nós aí, vindo de longe, mas que tem acrescentado muito nas nossas vidas. Certo, meus amigos? Só para recapitular aqui, para que a gente possa entender. Olha só, prejuízos que você possa ter dentro da sua oficina mecânica se ela não for organizada. Vamos falar rapidamente para não relembrar muito não, porque agora você já está naquele fluxo de organizar a sua oficina. Quando você tem uma oficina que não é organizada, perdas financeiras, perda de tempo, meu Deus, tempo é muito precioso, a gente não pode perder de maneira nenhuma, perda de oportunidades, perda de energia, perda de qualidade de vida, perda de controle emocional, perda de clientes. Agora que você vai começar a organizar a sua oficina, olha os ganhos que você vai ter. Mas é necessário aí, sem dúvida nenhuma. É só você falar o inverso disso, são os ganhos. Você vai ter uma oficina lucrativa, você vai ter tempo de qualidade, você vai ter energia para continuar fazendo muita coisa acontecer, você vai ter controle emocional. Você tem ideia do que é ter controle emocional no ambiente de alto estresse que é a oficina mecânica? Porque a oficina mecânica ela funciona da seguinte maneira: uma hora está tudo tranquilo, uma situação parece que vira o quadro. Então, se você está com a sua oficina organizada, quando isso parece que vai acontecer, você vai ter controle emocional para tomar conta de toda essa situação. Você vai ter o time organizado para que você possa, sem dúvida nenhuma, aí, controlar essa situação, né? Que às vezes o inimigo vai querer instalar o caos aí, né? Vai querer instalar o caos dentro da sua oficina. Ó, Camila ou Camilo provavelmente está perguntando se essa live vai ficar gravada. Isso daí é com a diretoria. Eu gosto de estar os universitários. A gente ainda vai definir se vai ficar gravado ou não, certo? Mas assim, eu espero que esse período que nós tivemos aqui, mas assim, eu conto muito com vocês. A gente ainda vai ter terça, quarta, quinta, sexta, final de semana. A gente vai dar uma pausa, retornando na segunda-feira da semana que vem. Então, durante 2 semanas, a gente vai estar aí com lives de aquecimento aí para a jornada resgate da oficina mecânica. Ó,
Você vê aí, ó, o Camilo tá aí, ó, querendo falar. O Camilo, você vai ter a oportunidade de falar que você vai ser um dos escolhidos para estar fazendo aí, ó, um bate-papo com a gente, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ver se ele vai. Oi? Uma boa. É uma boa, né? A Roberta já falou assim, uma boa. E aí os integrantes da Mecânica da Mente também, vai ter uma terceira semana aí que a gente vai fazer um bate-papo aí, viu? Então, meus amigos, olha, se você não tem uma oficina organizada, pelo nome de Jesus Cristo, organize a sua oficina. Por quê? Porque Deus é um Deus de organização. Quem gosta da bagunça é o inimigo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa abençoada e que não quer viver do lado do inimigo. Então, pula para cá, seja abençoado e nos acompanhe aí nas lives aí. Certo, meus amigos? Então, eu vou me despedindo aqui. Bora partir para o descanso, porque hoje é segunda-feira, ainda tem muita coisa para a gente fazer dentro das nossas oficinas, tem muita coisa para Deus abençoar as nossas vidas aí, ter uma semana altamente produtiva, uma semana de grandes decisões aí, né? Como o nosso amigo Alessandro e a nossa amiga Luana. Ó, aí, ó. Aí o Camilo, aí é mancada, hein? Aí você vai fazer o, né? Me emocionar diante de todos aqui. Sem dúvida nenhuma, quem é um cara extraordinário aí, maravilhoso, é você. Certo, meus irmãos? Vamos que vamos. Bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, você que está no YouTube, você que está no Face, você que está aqui acompanhando. Eu encontro você amanhã aqui, às 21 horas, para a gente continuar aí esse nosso bate-papo bem bacana, certo? Deus abençoe, fiquem com Deus. Se não se inscreveu ainda, link da bio, se inscreva para a jornada resgate da oficina mecânica. Porque assim, se isso não está acontecendo ainda dentro da sua oficina, Deus quer derramar uma bênção e fazer com que as coisas entrem no seu devido lugar e sejam abençoadas. Fechou? Aquele abraço, fiquem com Deus. Até mais!